Gente, boa noite. Como sempre, muito bom estar aqui, estarmos juntos mais uma vez no domingo. E hoje aconteceu um fato hilário entre mim e outros pastores amigos, porque um pastor de Piracicaba, que muitos conhecem aqui, ele fez uma postagem hilária que me pareceu uma preocupação até justa e lícita. Ele falou assim: gente, hoje às 19 horas aqui na nossa igreja, e vocês não se preocupem porque dentro da igreja não chove. Não obstante a isso, um outro amigo nosso comum, ele achou engraçado essa postagem e copiou e colou também no Facebook dele e colocou os créditos, palavras do pastor Marquito. Pessoal, só que aqui não é às 19, é às 20, mas não se preocupe que aqui também não chove. E isso me trouxe algumas reflexões, muito interessantes a respeito dessa relação nossa com a igreja como comunidade. Eu falei assim, a gente tem que se preocupar com tantos detalhes, e agora se tornou uma preocupação conosco em relação a estar na igreja ou não, se as pessoas estão com medo da chuva ou não estão com medo dela, ou do frio, ou se o frio incomoda demais para estar na igreja. E eu tenho uma consciência, uma consciência pessoal a respeito dessa relação nossa em estar, porque estar na igreja é ser igreja, porque a consciência diz o seguinte: eu não consigo conceber, eu não sei aonde isso foi criado na nossa cultura até religiosa, na nossa cultura eclesiástica, esse conceito de que um cristão ele consegue ser cristão fora da igreja e uma igreja consegue ser igreja sem sermos cristãos. Não tem conexão isso. Se eu abro a Bíblia em Gênesis capítulo 12, onde nós entendemos que é o começo da história da igreja, onde Deus começa uma história com o seu povo, lá na pessoa de Abraão, ele chama Abraão lá, ele traz Abraão junto com uma turma grande, com toda a família dele, com todo o clã dele. E eu acompanho, e se você for acompanhar na sua Bíblia depois toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento, ela nunca é uma história solitária, é sempre de um povo caminhando junto, vivendo problemas particulares juntos. E nesses problemas Deus traz alguns princípios, às vezes algumas leis, algumas normas, que vão dando personalidade e caráter a esse povo. Então eu vejo isso acontecer ao longo de toda a Bíblia, e muito mais evidente entre nós no Novo Testamento, quando Jesus aparece e institui o corpo de discípulos ou a igreja entre si, e ela continua fazendo coisas juntas. E uma outra coisa que me chama a atenção nessa percepção a respeito de uma realidade que nós estamos vivendo hoje como cristãos, é que toda vez que alguém se sentia solitário nas Escrituras, como, por exemplo, Elias. Elias era um profeta que passou por uma grande batalha e, no melhor tempo da vida dele, ele se isolou numa caverna e falou ali: eu tenho que ficar aqui porque eu não quero mais saber, eu quero morrer. E Deus foi mostrando o cuidado dele com Elias. No pior momento de Elias, por exemplo, quando Deus aparece, aliás, ele não apareceu nem no fogo, nem no terremoto, nem no vento. Às vezes a gente procura Deus no meio do movimento, do barulho, e Deus não está no barulho. Ele aparece para Elias numa sombra, num vento, numa brisa. E ele fala assim: Elias, não se preocupa, porque juntamente contigo separei mais 7.000 em Israel que estão no mesmo barco que você. E eu começo a perceber que nós criamos uma cultura eclesiástica, uma cultura religiosa ou de religiosidade, onde nós individualizamos a nossa espiritualidade cristã a ponto de decidirmos se estar ou não, ou fazer parte ou não, faz sentido para nós. Quando o movimento é totalmente ao contrário: uma vez que eu faço parte, eu preciso estar, porque a igreja não é aquilo que eu faço nem onde vou, e sim o que eu sou. E eu só sou igreja e crio personalidade quando eu estou no meio de todo mundo. E isso é uma coisa que me gerou uma reflexão muito grande. O Jacques acabou de comentar aqui a respeito de uma família muito querida entre nós, que perdeu um ente querido. E eu conversava com o João. Eu estava até a fim de fazer uma reflexão chamada Conversas com o João. As minhas conversas com o João são muito interessantes. E ele falava assim para mim, enquanto ali sentado no velório, ele conversava: Cláudio, eu preciso abrir o jogo.
eu não consigo vivenciar, perceber a minha vida sem estar no galpão. E a gente não estaria passando, não porque o galpão seja a igreja, tá? Mas ele cita galpão como a igreja dele. Eu não consigo perceber-me sem estar lá, porque se não fosse tudo aquilo que a gente vem aprendendo na caminhada e no Evangelho, eu e minha família, a gente não estaria suportando essa perda. E ele já colabora, inclusive, em um dos ministérios aqui, e hoje ele mandou um WhatsApp para mim falando, olha, eu não tenho condições de estar, eu estou muito triste. A nossa família está muito triste com a perda. Mas ora pela gente, nós queremos estar aí, nós queríamos estar aí. E eu falei, João, é engraçado você falar disso, porque, particularmente, eu, Cláudio, e aí eu queria que vocês tirassem da minha fala o papel do pastor, tá? Eu estou falando com vocês como Cláudio cristão agora. Cláudio, eu estou pastor, apesar de estar pastor há praticamente 11 anos, e mais ou menos 6 ou 7 antes disso, foi quando eu tomei a consciência do amor de Jesus por mim. Cláudio, fui convidado de uma forma muito aleatória, no meu ver naquela época, aí é uma igreja aqui de Sorocaba, e fui. Mas depois eu descobri que não era aleatória, era Deus me chamando, né? Para mim, eu falei, não estou fazendo nada, vou lá. E ali, diante daqueles milagres que só Deus exerce na nossa vida, Deus falou assim, não, você está aqui porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, você faz parte, eu estou te convidando, te convertendo a fazer parte de um povo onde as coisas vão fazer sentido para a sua vida de uma forma diferente, porque não somos nós que nos convertemos, é Deus que nos converte. João fala isso com muita clareza. Não, eu amo porque ele me amou primeiro. Não tem essa história de eu resolvi, acordei com vontade de amar a Deus. E aí eu, nesse mesmo dia da conversa com o João, pensando sobre isso, e vou contar uma coisa que pouca gente sabe sobre mim, e aí vocês não contam para ninguém, tá bom? O lugar que eu mais penso é no chuveiro. Quando eu estou de cabeça quente, eu vou para o chuveiro. Eu acho que tem pouco cabelo, aí aquece a CPU, aí eu preciso ir para o chuveiro tomar banho para refrescar minha cabeça. E nesse mesmo dia que o João fala comigo a respeito disso no velório, eu estava pensando, gente, eu não sei. E aí agora tira o pastor de novo, tá? Desde esse dia, há 17 anos atrás, eu acho que eu consigo contar nos dedos das mãos quantas vezes eu não entrei numa igreja. E eu não estou falando isso por mérito próprio, não. É porque é difícil para mim me ver não indo, enquanto não tem nenhum problema grave, como um luto, que a minha família está triste, ou nessa relação agora minha, pastor e igreja. Mesmo nas minhas férias eu estive na igreja. Eu fui visitar outras igrejas. Então são 17 anos, eu não consigo contar 10 vezes que eu deixei de ir à igreja, ou deixei de estar na igreja. Isso precisa ficar muito claro para a gente, porque a vida cristã, ela só se desenvolve na igreja, ela não se desenvolve em casa. Mas, Cláudio, lá tem um monte de gente com problema, eu tenho problema com 3, 4, 5 pessoas, eu tenho problema com um monte de gente. É justamente aí que a vida cristã começa a fazer sentido. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar na carta aos Coríntios, que é nesse momento que o nosso caráter é atestado. É nesse momento, ele usa um termo até interessante, caráter aprovado. Está lá no mesmo texto de Coríntios que a gente usa todo mês para falar da Santa Ceia. Ele fala assim, eu sei que há algumas confusões, algumas brigas entre vocês, mas é melhor que assim seja, porque é no meio das discussões, das brigas e das dissensões que nós entendemos aqueles que têm o seu caráter aprovado. Quando Paulo fala de caráter aprovado, ele fala não de pessoas que têm usos e costumes que sejam assim altivos em relação às outras. Daquela forma assim, não, você está fazendo algo que não está de acordo com o que Deus espera de você. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de pessoas que tomaram consciência do tamanho amor que Jesus tem por elas, e por tomar consciência disso, elas se propuseram a viver uma vida de acordo com o que Jesus espera delas. Aí eu não falo de usos e costumes, mas falo de valores, princípios. Valores são as coisas que nos permitem. E se você vive esses valores, na hora que aparece alguma divergência, esses valores precisam
emergir de você. Eles precisam partir de você. Na hora que eu preciso agir da forma que Cristo agiria se estivesse no meu lugar. Por isso que faz muito, mas só faz sentido eu ser cristão dentro de uma igreja. Só faz sentido desse jeito, não tem outro jeito. Nós criamos essa cultura de que eu não preciso fazer parte. Aliás, nós juntamos aí com outros problemas dessa cultura da falta de pertencimento. Eu preciso pertencer, eu preciso estar, eu preciso viver isso. Eu preciso viver os problemas da minha comunidade, eu preciso viver os desafios da minha comunidade, eu preciso vivenciar a minha postura, lidar com a minha própria vulnerabilidade dentro da comunidade, a ponto de aprender até a pedir perdão para quem eu nunca pediria perdão antes, por exemplo. A melhor maneira de ser corajoso, aliás, é reconhecer a sua vulnerabilidade, não é ser herói. Isso acontece na comunidade. E aí eu volto ao começo da nossa conversa, que não tem nada a ver com o assunto de hoje. Eu fui embalando e acabei aqui. Fica muito complicado. Hoje nós, pastores, temos que começar a vivenciar preocupações com o modelo de vida cristã proposto pela cultura gospel, do tipo, o clima está bom ou não está bom para a igreja hoje? E deixou de ser uma consciência de que eu faço parte de um corpo, onde meu papel, os quais são as minhas qualidades e os meus defeitos, eles precisam estar presentes na vida do outro e a qualidade e os defeitos do outro na minha vida. Aí a coisa começa a tomar sentido. Eu não consigo pensar, por exemplo, uma família inteira de Abraão saindo de Gênesis 12 sem ter problema no caminho. Eu não consigo pensar um povo com milhões de pessoas, com mais de 1 milhão de pessoas andando no deserto sem ter problema no caminho. Eu não consigo pensar a vida dos discípulos sem ter problema no caminho. Quem me acompanha aí pelo WhatsApp, parou para prestar atenção nos áudios que eu mando um podcast todo dia, e é um negócio muito espontâneo, aquilo não tem nem planejamento. Eu estou lá fazendo minha devocional, falei, vou falar sobre isso. Onde, por exemplo, Paulo fez 3 viagens missionárias, 3 grandes viagens, primeira, segunda e terceira. Na primeira ele chama um amigo chamado João Marcos. Eu não sei o que João Marcos fez, que deu BO na caminhada. Aí João Marcos voltou. Isso é Atos 13. Em Atos capítulo 15, Paulo precisa ir para uma outra caminhada. Aí ele vira e fala assim, viu, não leva esse cara não. Não leva esse tal de João Marcos, não. Aí sai uma briga de Paulo com Barnabé e fala assim, tá bom, então Barnabé, me dá o João Marcos aqui que eu levo ele embora, e Paulo vai para outro caminho. Só que lá na frente, Paulo escreve uma carta a um outro amigo dele chamado Timóteo. Segunda carta de Timóteo, se eu não me engano, é capítulo 4, versículo 16. Você sabe o que Paulo fala? Ele fala assim, Timóteo, traga-me João Marcos, porque me é bom para o ministério. Ele não permitiu que a última página do livro do relacionamento entre ele e João Marcos anulasse a obra toda que Deus estivesse fazendo na vida deles. Igreja, é isso. A gente não pode nunca ler o livro da nossa vida pela última página. Não pode nunca considerar o valor do livro da nossa vida pela última página. Mas pela obra toda. Igreja é isso. Um conjunto de pessoas assim, na maior crise da vida, tentando, confiando em Deus e vivendo os seus dilemas entre si. Se não é isso, não é igreja. Não tem sentido nenhum. E por falar de igreja, tirando a pastoral, nós vamos continuar nessa nossa série sobre histórias da vida. Todo mundo tem uma história e não há nenhuma história que possa ser transformada. E aqui eu quero te dar uma notícia que talvez não seja agradável ao seu coração, tá bom? Todos nós somos doentes. Todos nós somos doentes. E entorpecemos a nossa vida para mascarar as nossas doenças. Aí você vai falar, mas Cláudio, eu não me sinto doente, não tenho nada, não estou com febre, não estou gripado, não estou com nada. Que história é essa de todo mundo é doente? A gente precisa pegar essa história de doença e entender que doença não é só doença física. Doença é ausência de saúde. E essa ausência de saúde, ela não é só física. Há outros motivos para nos tirar a saúde. Uma das coisas que mais nos adoece nos dias de hoje, o que é? A nossa cabeça.
Tanto que a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão é uma das doenças mais incapacitantes do nosso tempo. Já não é uma doença, é uma doença que traz sequelas físicas, mas começa na nossa cabeça. Inclusive, você já deve ter ouvido falar próximo de você a respeito de uma ou duas histórias de pessoas que se suicidaram por chegar em níveis agudos de depressão. O suicídio é um dos assuntos mais comuns que existem aí e a gente não está prestando a devida atenção ao suicídio. Para você ver que não é só a dor física que me adoece, a minha cabeça me adoece. E eu digo que há um outro estado de doença, que eu chamo de doença silenciosa. E esse estado de doença silenciosa, ela tem algumas características que talvez você já tenha passado por isso e não tenha percebido. As doenças silenciosas, eu posso colocar ela talvez nas classes das doenças sociais. O que são doenças sociais? Doenças que foram tomando conta da nossa vida ao longo da caminhada. Como, por exemplo, a sensação de perda. Acabamos de falar de uma família enlutada. Uma pessoa que você perde traz dor e sofrimento. E se você não tratar o luto da perda de alguém na sua vida, o luto vira doença, é patologia. Eu conheço gente que perdeu filho ou alguma coisa parecida há 10, 12 anos e até hoje não se recuperou disso. Eu não estou falando de não sentir saudade, não é de não sentir falta, não é de chorar às vezes quando lembra não é disso que eu estou falando. Mas toda a vida parou por causa daquele luto. A gente tem que ter luto, a gente tem que chorar. E isso não acontece só em termos de morte. Às vezes a ruptura de um relacionamento, qualquer relacionamento, por mais simples que seja, tem luto. A gente vai para o velório de uma separação, seja entre casais, seja entre amigos, a gente vai para o velório. Mas isso precisa passar, a vida precisa seguir em frente. Há pouco tempo uma pessoa falou assim, Cláudio, acabou meu relacionamento, eu estou sofrendo. Eu falei, cara, chora o que você tem que chorar. Chora mesmo, bota para fora, reclama, joga na parede, quebra os vasos da sua casa se for preciso, mas depois compra tudo de novo. Mas viva isso e termina. E eu citei para ele uma história bíblica a respeito de Davi. Davi, ele teve um adultério com uma mulher chamada Batseba. Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos que está aqui, está familiarizado com isso. Desse adultério ia nascer um primeiro filho. Quando esse primeiro filho estava lá para nascer, o que aconteceu com esse filho? Ele fica doente. Davi, ele coloca o rosto dele em terra e começa a orar a Deus para que Deus dê uma solução para a doença daquele filho. De repente ele está lá em oração com o rosto em terra, e eu não lembro quantos dias eram, não foram poucos, algo assim em torno de 7, 8 dias. Ele estava ali com o rosto em terra chorando, de repente veio um recado, ele ouve os caras comentarem ali e fala, morreu, como é que a gente vai contar isso para Davi? Mas Davi não esperou o recado chegar até ele. Ele levantou, sabe o que diz o texto? Ele levantou do chão, tomou um banho, colocou vestes de louvor, comeu e seguiu a vida em frente. Ele tomou uma postura confiando que aquilo que aconteceu com o filho dele foi a melhor solução que Deus podia dar para aquele problema. Mas se nós não temos isso, se nós não percebemos isso e não fazemos isso, nós ficamos doentes. Vergonha, bullying. Vergonha. Eu fazia natação quando era pequeno. E assim, eu tenho algumas características do povo negro, e povo negro, não sei se você sabe, não precisa nem olhar muito para ver isso, né? Mas você sabe, povo negro tem os ossos pesados. Você nunca vê um campeão de natação de curta distância negro, você já viu isso? Mas você vê corredores velocistas negros. Você nunca vê um negro ganhar uma corrida de longa distância, é difícil. A maratona normalmente é branco que ganha. Porque negros têm mais fibras rápidas, ele tem mais força, tem mais fibra muscular rápida, e com isso ele pesa mais. E Cláudio caía na piscina com um monte de gente, e adivinha o que acontecia comigo? Era o último lugar. Aí uma pessoa que muito... Eu não sei se vocês vão estar familiarizados com um termo do carioquês. Tem um termo no carioquês que chama marraio. Já ouviu falar de marraio? Eu não me pergunto o que é que eu não vou saber dizer. Eu sei que toda vez que eu ia jogar bolinha de gude com meus amigos, a gente grita, o primeiro que gritasse marraio era o último a jogar a bolinha de gude. Aí virava marraio, companhe e tricompanhe, esses outros dois eu entendo muito menos do que esse. Mas eu sei que marraio, pra gente na cultura carioca, é um cara que quer ser o último ou é o último.
E Cláudia lá feliz e contente, na sua infância, com seus 7 anos, com a minha irmã, que é um tiro dentro d'água, e entrava na água e competia. Aí eu estava lá olhando, contando ladrilho. Eu falei, beleza, não tem ninguém do meu lado, eu estou indo bem. Beleza, não tem ninguém para o meu lado, estou indo bem. Quando eu chegava, não tinha ninguém para o meu lado, que todo mundo já tinha chegado antes de mim. Aí uma pessoa que eu gosto muito, que eu considero demais, falou assim, lá vai o marraio. Gente, eu peguei uma vergonha desse negócio. Que eu nunca mais quis ir competir. Nunca mais. Eu tive dificuldades em competir na minha vida por causa de ter ouvido isso de alguém que eu esperava carinho e apoio e me chamou de marraio. E todos nós carregamos isso. Isso é uma doença. Eu tenho que me libertar disso. Tristeza, decepção, peso. Aí o que a gente faz? Em vez da gente procurar a forma de ser curada, nós entorpecemos a nossa vida com hábitos e costumes, que esses hábitos e costumes eles são para suprir as nossas carências por falta de cuidado. Por falta de cuidado. Nós nos entorpecemos com sexo, pornografia. Nós nos entorpecemos com entorpecentes, bebida. Em vez de tratar o que nos adoece, nós vamos nos pegando a paliativos. E o Jackson fez uma comparação essa semana. O Jackson é fantástico, gente. Ele falou assim um negócio essa semana. Tem gente que em vez de não sei se eu vou saber repetir, viu, Jackson, que você falou, mas é algo parecido assim. A gente estava conversando um problema, ele falou assim, Cláudio, tem gente que em vez de resolver o seu problema, faz que nem cheque pré-datado. Quando fica sem fundo, prefere esperar caducar. Aí fica 5 anos com o nome sujo, esperando caducar, porque é mais simples. Eu prefiro sofrer mais tempo do que resolver o problema. Você entende? Não, vamos deixar que daqui a pouco já limpa e não resolve. A vida fica sempre no amarelo. Sempre no amarelo. Ela não tem liberdade, ela não tem saúde para resolver os problemas da vida dela. E assim a gente vai se viciando, vai se entorpecendo, vai deixando a vida levar e as coisas vão acontecendo. E quando a gente vê, nós estamos afogados na nossa vida, nas doenças que ela tem. Começou a perceber que todos nós somos doentes? Por que eu falei isso? Todos nós somos doentes. Todos nós fazemos uso de entorpecentes. Pode não ser droga química, mas a gente faz com alguma coisa. Todos nós precisamos ser curados. E quando a gente pega isso e leva para a Bíblia, a gente vê que a primeira característica a respeito dessa doença que todos nós temos é que ela faz parte da nossa natureza. A Bíblia fala que desde que nós nos desconectamos de Deus, quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, todos nós nascemos doentes. E ela diz que essa doença traz sofrimento cotidiano. Só que nós vivemos numa cultura onde eu e você somos tão viciados em emoções positivas e por isso nos entorpecemos para tratar os nossos problemas, as nossas mazelas, que acontece o quê? Eu não posso viver com problema, eu preciso ter prazer o tempo todo. Mas você lembra da história da igreja que eu falei agora há pouco e do povo? Como não existe isso, gente, de ter prazer o tempo todo, de estar no tempo bom, nunca existiu na história da humanidade. E quando existiu, era doença. A nossa vida é problema também. Mas como diz um amigo, até uma pilha descarregada tem seu lado positivo. A questão não é eu ter problema, o problema é um fato. Acabou aqui, o Jacques citou uns 3, até me assustei. Eu achava que eu estava com problema essa semana. Foi uma semaninha ardida, viu, gente? Misericórdia. E olha que eu faço uma força tão grande para controlar minhas emoções, mas essa semana, se alguém falasse atravessado, ia tomar uma bicuda na canela, gente. Rapaz, foi difícil, viu? Se me desse um prego, eu mordia e cortava pedaço. E ainda estou com essa sensação ruim, porque é problema. A questão não é eu satisfazer
meu problema com entorpecentes emocionais, droga, sexo e outros que eu posso citar aqui essa noite. A questão é que eu preciso resolver isso, ou isso precisa ser resolvido. Eu preciso olhar o problema pelos olhos da solução e não problematizar mais o problema. E se você não sabe, daqui para frente, sabe qual é a única coisa que você pode esperar do ser humano? Mais problema. Cláudio, mas você está sendo tão pessimista, não é bíblico. Essa semana alguém falou assim para mim, viu, Cláudio, faz o seguinte, por que a humanidade está assim, tão ruim? Por que as pessoas estão tão sem amor? Vieram me perguntar. Vocês não sabem as perguntas existenciais que eu recebo no WhatsApp. Eu amo responder elas. Aí eu falei simples. Leia Mateus 24. Se a pessoa fez o trabalho de casa, ela chegou no mínimo nesse versículo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se ela fez a lição de casa, ela leu isso aí. Não espere nada da humanidade além de problema. E vai piorar. Sabe quem falou isso aqui? Jesus. Jesus. Vai piorar, gente. A gente está caminhando para o caos. Não tem jeito. Não tem outra solução. Mas não quer dizer que não haja solução se não for pela humanidade. E para aí é que eu quero trazer a história de uma mulher que cruzou com Jesus, que sofria de um grande problema. Em Mateus, existe a história dela em Marcos 5 e em Mateus capítulo 9. Só que Mateus foi curtinho. A história dessa mulher, ela acontece quando Jesus estava indo resolver um outro problema. Chegou Jairo, falou, minha filha morreu. Jesus estava indo para a casa de Jairo. No meio do caminho, a multidão apertava Jesus, e aquele mucuvuco todo à volta de Jesus. Se você não sabe o que é mucuvuco, acessa o Google aí. E aqui Jesus apertado, aquela coisa toda, e multidão é aquele negócio, ninguém sabe quem é quem. Se você cair no chão, alguém pisa por cima e vai embora. Não é assim? A multidão faz assim. E estava Jesus indo pelo caminho, quando ele encontra essa mulher, e essa mulher sofria há 12 anos de uma doença. Eu não vou ler o texto todo com vocês, porque eu vou segui-lo expositivamente. Primeira coisa que esse texto me chamou a atenção. Se você acha que está sofrendo há muito tempo, algumas respostas não vêm em nosso tempo. Se não aconteceu ainda o que você estava esperando, é porque ainda não chegou a hora de acontecer. As respostas de Deus para você não é no seu tempo, é no tempo dele. Imagina quanto sofrimento. Essa mulher sofreu uma hemorragia. Não diz que tipo de hemorragia era, mas eu creio que era alguma coisa íntima, dia e noite. E isso para o judeu era um troço muito complicado, porque se a hemorragia era íntima, aquela mulher estava permanentemente impura, porque para ele hemorragia era impureza. Aconteceu lá atrás no Novo Testamento, quando for atrás lá de Jacó, mas isso é outra história. Então essa mulher, além de se sentir desqualificada, vivia um grande sofrimento. Então ela tinha doença social, doença física, doença emocional, tudo aquilo que a gente falou numa coisa só, numa pessoa só. E no meio do sofrimento, eu imagino quantas vezes ela não pediu a Deus para que Deus cuidasse dela. Da mesma forma como você e eu podemos estar fazendo aqui hoje. Quantas vezes nós temos pedido a Deus para tratar algumas doenças do nosso coração que nos desanimam, e isso vem passando dia, mês, ano, e você não vê nada acontecer. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja olhando para você, que Ele não esteja atento ao seu pedido. A primeira coisa que eu quero que nós tenhamos consciência diante das doenças que nós vivemos hoje, seja mental, espiritual, o que for, aliás, para Deus tudo é espiritual, tá bom, gente? Acaba com esse negócio aqui, algumas coisas são, outras não. Se você tiver dúvida, eu posso conversar contigo. Tudo é espiritual. Deus olha para você, é um só. Ele não separa você em parte. Você não é que nem aquele boi que fica na parede do açougue lá, que é a picanha, que se eu for lá, eu tenho até medo de dizer a parte que eu sou, se fosse assim. Deus olha para você e vê um ser humano. E quando ele olha para você e vê um ser humano, ele fala assim, se ainda não chegou, não quer dizer que eu não esteja vendo. Ela ficou 12 anos sofrendo desse jeito. E aí me leva à segunda lição desse texto.
quando você tem um problema, qual é a sua primeira ação? Resolver do seu jeito, né? Tem uns caras que empurram com a barriga. Sabe aquele cara que nem namora a menina um tempão e nunca casa? Empurra com a barriga. E tem os caras que querem resolver na hora. Não é assim? Eu quero resolver. Mas quantas vezes a gente esquece de perguntar a Deus como a gente tem que resolver aquele negócio? Aí quando eu não tenho mais o que fazer, o que me sobrou? Perguntar a Deus. Aí volta naquele assunto da semana passada. A gente acha que oração é bote salva-vida. Oração não é bote salva-vida. Oração é relacionamento. Acontece de manhã, de tarde, de noite, no caminho, parado, dormindo, acordado, atravessado de ponta cabeça, na academia, no elevador. Eu estou orando o tempo todo. Algumas orações é bom que sejam em secreto, que só pertence a Deus, é você. E é melhor ter tem coisa a seu respeito que a ignorância é uma bênção. E a meu respeito eu espero que você não saiba também. Mas oração é assim. Oração não é bote salva-vida. E nem Deus é bote salva-vida. Aí a gente resolve de todas as maneiras, quer resolver de tudo que é jeito, se apressa, gasta dinheiro, gasta a vida dos outros e não resolve, fica mais ansioso, se sente mais com problema. E acontece o que aconteceu com essa mulher. Olha o que diz o versículo 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, o que acontecia com ela? Piorava. E aí isso nos leva ao terceiro movimento desse texto. Repare o que diz o versículo 27 e 28. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Sabe o que me ensinou essa parte desse texto? Às vezes o que a gente precisa é um simples gesto de fé na direção de Jesus. Às vezes o que a gente precisa é que a gente se mova na direção dele. A cultura que a gente adquiriu, e gente, isso é uma tristeza para mim, é assim, já viu a frase, hora que melhora? Hora que melhora, já ouviu essa frase? É comum, né? Só que o cara ora e às vezes fica empacado, que nem uma mula. Hora que melhora, então vamos orar, vou sentar aqui e vou esperar Deus resolver meu problema. E não se mexe. E não faz nada. Aí se não acontece nada, coloca a culpa em Deus. Se for muito crentez, bota a culpa na sua fé. Você não teve fé para Deus cuidar disso. Mas não se mexe. O Senhor vai abrir uma porta de emprego para mim, não sai de casa. O Senhor vai curar a minha doença, não vai no médico. Você entende isso? O Senhor vai resolver o problema entre mim e minha esposa. Não vai num aconselhamento, não vai nem conversar com alguém que seja um casal que considere aprovado, eu consigo conversar com esse casal. Rapaz, o que é isso? Aquela mulher já estava há 12 anos com uma doença, já não tinha mais recursos, ela teve uma atitude na direção de Jesus, porque ela entendeu que Jesus era a cura dela. E ela se mexeu. Agora imagina uma mulher doente, debilitada. Gente, você já viu quando eu colho? Não vê. Um dia, se eu permitir, você vai ver a minha cara na hora que eu vou colher sangue. Eu fico mais branco que o Murilo. Você já viu gente que vê sangue? Me segura que eu vou desmaiar. Já viu isso? Você já viu gente perder sangue? O que acontece com ela? A boca começa a ficar roxa. Já viu isso? Imagina uma mulher 12 anos sofrendo de hemorragia, o estado de debilidade que ela estava. E ela estava ali na multidão. E ela encontrou forças. E ela fala assim, eu acredito que se eu me mover na direção de Jesus, Ele vai me curar. Sem fazer inferência de valores a nenhuma religião, mas o indivíduo fica lá sentado que nem um Buda, para não colocar uma consoante a mais nessa palavra. Deus vai me tirar daqui. Você viu a história do helicóptero
Já contei para vocês a história do helicóptero? Essa é velha, né? Que o cara tá pedindo socorro a Deus no meio da enchente. Conhece essa historinha? Tô lá pedindo socorro a Deus, enchente, tempestade. Aí passa uns caboclos lá no barquinho. Moço, desce aí que vai encher, vai ocupar. Não, Deus da glória do céu vai me salvar. Aí o barquinho vai embora. Daqui a pouco ele está lá, Deus, eu confio no Senhor, orando ali ferrenhamente. Aí vem 2 barquinhos. Moço, sobe. Não, a água já estava aqui, ó. Aí Deus vai me salvar. Aí o cara não vai. Aí daqui a pouco a água por aqui, Senhor, eu confio no Senhor. Aí vem aquele helicóptero grandão assim da guarda do pessoal do bombeiro. Joga a corda, joga a corda. Não, eu não vou subir de corda. Deus vai me salvar. E aí ele morre afogado. Chega no céu, bravo. Vou pedir a conta. Dei meu dízimo, ia na igreja, lia a Bíblia e o Senhor não me salva, Deus? Aí Deus falou, não estou te entendendo, rapaz. Primeiro, respeito comigo, que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu não estou te entendendo. Mandei um barco, mandei 2 barcos, mandei um helicóptero e você disse que eu não fui te salvar? É assim que a gente faz. Aquela mulher, ela se moveu na direção de Jesus. Se você quer que Deus te atenda, mova-se na direção dele. E aí isso nos leva a um 4º movimento. Não há dor na multidão que passe despercebida por Jesus. Na hora que a mulher tocou o manto de Jesus, diz os versículos de 30 a 32, Jesus parou tudo o que ele estava fazendo e falou assim, me saiu poder. Aí os discípulos falaram, mas como? Tem uma galera aqui, nós estamos pior do que o jogo do Palmeiras com o Corinthians. Como é que você está vendo? Me saiu, alguém me tocou, me saiu o poder. E Jesus olhou ao redor. Gente, não acha que Jesus é que nem a multidão. É que nem as pessoas que todos os dias passam pela sua vida e não olham para o seu problema. Jesus, ele está olhando para você, ele sabe do seu problema, ele sabe exatamente da sua necessidade. Jesus, quando você se move na direção dele, ele fala assim, opa, essa pessoa precisa de uma atenção especial para mim. Então não ache que você está há tanto tempo pedindo algo que não vai ser resolvido, porque Deus está se movendo na sua direção. Só que tem uma coisa que me chamou a atenção naquela mulher. Quando ela viu, não tem jeito, você sabe como ela se aproximou de Jesus? Olha o versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, prostrou-se aos seus pés, fazendo o quê? Tremendo de medo. E contou-lhe, fui eu. Eu estou curada porque fui eu. Criaram tanta personificação de Jesus para a nossa vida, que a gente nem treme de medo mais quando fala o nome dele. Ele é o amigão, ele é o cara que vai cuidar de você, ele é o cara que me ama. Deus é amor, Jesus é amor. Aí parece aqueles hippies antigamente dizendo paz e amor. Meu irmão, minha irmã, é Jesus. O Deus do universo, o Rei de todas as coisas, aquele que tem o nome sobre todo o nome, e que debaixo dos seus pés serão colocadas todas as coisas. É Jesus. Não é teu irmão não, bicho. Olha, pode até ser seu irmão, biblicamente falando, mas não é teu brother não, meu irmão. É Jesus. Ela chegou tremendo, porque sabia que Jesus não era só um sábio, não era só um cara inteligente ou um milagreiro, não. Era o Deus encarnado na história que estava na frente dela. Ela chegou tremendo, sim. E sabe o que a Bíblia fala a respeito de tremer diante de Deus? Ela fala que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Você sabe o que acontece com Satanás quando ele toma consciência de que Deus existe? E isso está escrito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. O diabo treme quando ouve o nome de Jesus, e tem cristão que chega perto de Jesus e nem treme. A gente não está conversando com qualquer pessoa. Nós estamos conversando com aquele que tem o poder de curar qualquer problema da sua vida.
Não há doença que Jesus não possa curar. Quando aquela mulher toca as vestes de Jesus, e aqui vocês vão reparar que eu pulei o texto para voltar aqui, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo estar livre do seu sofrimento. Imediatamente, ela se viu livre do seu sofrimento. Aí Jesus se aproxima daquela mulher e com carinho que só Jesus, eu creio que só Jesus saiba dar, ele fala assim: filha, a sua fé a curou. Mas não é a fé, eu bato sempre nessa tecla, mas não é a fé que ela produz, não. É ela crer que Jesus é capaz de curar qualquer doença. Imediatamente, Jesus olha para ela como Deus e fala: filha, a sua fé te curou. E eu não tinha me atentado, e aqui eu termino, para a segunda parte dessa fala. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Todos nós somos doentes. Mas está na hora da gente largar daquilo que entorpece a nossa vida e tem nos prejudicado mais do que feito bem. E nos movermos na direção de Jesus. Sabendo que nós estamos nos movendo na direção do Senhor, com temor e tremor, porque isso é sábio, diz a Bíblia, e que Ele tem poder para curar imediatamente. Ele tem para curar imediatamente as aflições mais antigas e profundas do nosso coração. E a minha oração é que Jesus fale com você essa noite e da conversa dele contigo aí no seu coração, ele fale assim: vá em paz. Fique livre do seu sofrimento. Vamos baixar nossa cabeça?